Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. A mensagem de hoje tem como título Pode Acreditar. Falará você na bondade a todo instante, mas, se não for bom, isso será inútil para a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas, atendendo à inspiração superior. No entanto, se você não estampar a beleza delas em seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos livros, com emoção e lágrimas. Todavia, se não aplicar o que você leu, será tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras em matéria de fé. Entretanto, se essas convicções não servirem à sua renovação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas religiosas. Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhorando personalidades. Contudo, se você não se disciplinar, a lei o defrontará com o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará, ante os olhos mortais do mundo, a galeria dos heróis e dos santos. Mas, se não praticar os bons ensinamentos que conhece, perante as leis divinas, recomeçará sempre o seu trabalho, e cada vez mais dificilmente. Você chamará a Jesus, Mestre e Senhor. Se não quiser, porém, aprender a servir com ele, suas palavras soarão sem qualquer sentido. Mensagem de André Luiz, retirada do livro Agenda Cristã, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui na presença de vocês para mais uma noite de Evangelho. Hoje com a garganta um pouquinho ruim, mas vamos lá. Essa mensagem que a Carla leu veio a calhar com esse tema que nós vamos conversar hoje, que está lá no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, buscai e achareis, no subtítulo, ajuda-te que o céu te ajudará. Antes de nós adentrarmos ao nosso tema, propriamente dito, pessoal, vamos nos valer da leitura do livro de Mateus, no capítulo 7, versículos 7 a 11, que diz o seguinte: Pedi e vos será dado, buscai e achareis. Baterei a porta e ela vos será aberta, porquanto quem pede recebe e quem procura acha, e aquele que bate a porta ela se abrirá. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao seu filho que lhe pede pão? Ao pedir um peixe lhe dará uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que estás no céu dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem? Então, Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11. O que quer dizer com isso, pessoal? Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. É a máxima da lei do trabalho. O livro dos Espíritos, lá na questão 674, fala brevemente sobre a lei do trabalho, né? O Kardec fez esse questionamento aos Espíritos na época que estava escrevendo o livro dos Espíritos. O questionamento é esse aqui: o trabalho é a lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade? E a resposta é essa: sem o seu trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Aqui o que a espiritualidade quis dizer, pessoal, que sem o trabalho o homem permaneceria sempre na infância, não é a infância criança, é a infância da nossa criação lá na época que nós fomos trazidos ao planeta Terra, né? Na aurora dos tempos, né? Quando não se tinha evolução moral, não se tinha evolução material, éramos todos pessoas, espíritos simples, ignorantes, sem um conhecimento de nada, né? Sem uma evolução, por assim dizendo, né? Pessoas 100% involuídas, digamos assim. E está bem claro aqui, né? O seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e atividade. Ou seja, trabalho e atividade. O que nós vamos conseguir com trabalho e atividade? O progresso.
né? O progresso, ele não é, partindo da premissa do progresso material, não é nenhum crime você ter progresso material, né? Depois vamos falar sobre a questão do progresso moral, né? Mas falando aqui do progresso material, a lei do progresso, inclusive, ela é entabulada, ela é tratada no Livro dos Espíritos, lá na questão 779. Isso. Eu não anotei o número aqui, mas anotei a questão, o que era. A força para progredir aurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto do ensinamento? E a resposta é essa. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, por meio do contato social. Isso quer dizer, também podemos aplicar esse entendimento tanto na evolução das pessoas mais, digamos assim, adiantadas na questão material quanto na questão moral. Questão material, nada impede, né, a questão da caridade, por mais que, como já trabalhamos aqui, a caridade não é essencialmente dar alguma coisa, né, monetizar alguma coisa, uma situação que se põe preço, né, e sim a questão perdão, a questão de você se doar do teu perdão, você fazer você dar o teu tempo para um amigo, para uma pessoa que está precisando conversar, que está angustiada, né? Isso também é caridade. Mas a questão de doar, né? A questão do moral, né? Você ajudar uma pessoa que não é tão adiantada moralmente quanto você a evoluir moralmente. Isso integra a lei do progresso. E a lei da justiça? A lei da justiça que sintetiza basicamente tudo isso, né? Que a questão 875 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta à espiritualidade: como se pode definir a justiça? E a resposta é essa: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. O direito da lei do trabalho também, né? Obviamente, todos os direitos, mas estamos falando aqui da lei do trabalho e, consequentemente, da lei do progresso, certo? Lembrando aí, pessoal, da questão da colheita obrigatória de tudo aquilo que você planta também. Tudo nos é lícito, mas nos é lícito, não tudo nos é permitido, mas nem tudo nos é lícito, né? O plantio e a colheita, né? O plantio é facultativo, nós plantamos o que nós quisermos. A colheita que é obrigatória, né? O problema é que muitas vezes a gente quer colher alguma coisa diferente daquilo que nós plantamos, né? Isso a gente tem esse costume, né? Culpamos muitas vezes a sorte, culpamos muitas vezes situações alheias à nossa vontade, culpamos, porque a minha esposa, o meu marido, isso aqui, e sempre deixamos de jogar de assumir essa culpa nós mesmos, né? E quando nós não alcançamos algum resultado que a gente, mesmo nos empenhando, mesmo trabalhando, mesmo fazendo a nossa parte, né, nós não alcançamos, é sinal que Deus, em sua infinita sabedoria, em sua infinita onisciência e seu infinito amor por nós, sabe que aquele caminho, aquela nossa escolha não é tão salutar para nós, ou que sabe que não é hora da colheita, né? Sabe que talvez não é hora da colheita daquele nosso plantio, daquilo que nós lutamos, daquilo que nós labutamos para conquistar, né? Então, o trabalho sempre é bom, né? Nós nos ajudarmos sempre é bom, sempre vai ser lícito, né? Porque o céu te ajudará, desde que o plantio, obviamente, a colheita seja no momento em que Deus acha melhor para a gente, assim como seja um caminho bom, seja algo bom para nós, né? Aí a gente nós podemos nos remeter aí exemplos de
sobrinho, filho, criança no geral aí, que é impaciente ali com seus pais, ou impaciente com uma situação com hierarquias, né, com superiores hierárquicos aí, que querem alguma coisa naquele momento, que querem alguma coisa naquela proporção, naquela medida, naquela hora, né? E às vezes, se nós fazermos uma análise de consciência bem aprofundada, às vezes nem precisa ser tão aprofundada. Nós vamos ver que nós somos assim com Deus muitas vezes, né? Nós queremos algo no nosso tempo, né, sem saber qual que é o tempo de Deus. Para isso, a gente pode esperar, assim, a gente pode, muito possivelmente, tem coisas que a gente está fazendo o plantio agora, que a colheita pode ser que não fique nem para essa encarnação. Que Deus é que sabe a hora que nós vamos colher, o que nós vamos colher, na proporção que nós vamos colher, e se vamos, de fato, colher alguma coisa, se merecemos, né, ou se aquele fruto vai ser bom para nós. Então, Deus sabe o que Ele concede, o que Ele deixa de conceder aí para a gente, né? O problema é que a gente é impaciente e queremos tudo na hora que a gente quer, né? Mas o segredo é esse, nós devemos continuar nos ajudando, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Vamos usar de situações recorrentes aí do nosso dia a dia. Um problema de saúde, por exemplo. Vamos supor aqui uma hipertensão arterial, por exemplo. Não dá para a gente só deixar a encargo de Deus, que Deus me ataie, que Deus me acuda, que Deus me livre de um infarto, de um AVC, de um problema de saúde decorrente dessa minha hipertensão arterial. Não vou tomar remédio, mas não vou tomar remédio. Qual que é a ajuda que você está fazendo? A você mesmo, não está se ajudando. Por isso que Deus deu a inteligência para o ser humano criar a losartana, o mesartana, o captopril. O captopril está antigo, né, Robson? Já está em desuso um pouco, né? Mas esses remédios aí de vasodilatador e tudo mais, né, que visa diminuir a pressão. Nem sei se é vasodilatador, mas enfim. Se Deus autorizou, e conforme a evolução moral do homem, desde a evolução moral, evolução intelectual, que desde a aurora dos tempos está evoluindo, né? E vai evoluir muito mais, né? A gente vê assim, coisa de 10, 15 anos para cá, que evoluiu assim na medicina, que, nossa, é uma coisa maravilhosa. Se Deus permitiu isso, por que nós não podemos nos ajudar fazendo uso do medicamento corretamente, né? Ou vamos tocar num assunto agora aqui, a vacina da Covid. É delicado, muito delicado, porque tem pessoas que não acreditam, talvez por um viés político, talvez por um viés, uma falta de conhecimento, ou alguma coisa, não acredita na vacina do Covid. Mas Deus me livre de pegar Covid. Meu Deus do céu. Mas não toma vacina, por exemplo. Enfim, problemas materiais. Tô com dívida. Meu Deus do céu, tô com dívida, o cartão tá estourado. Me ajude com dinheiro. Deus vai falar assim, ó, vai trabalhar, meu filho. Não vai cair do céu. A gente tem que se ajudar. Então, o Dr. Roneias, que deu o exemplo do concurso público na semana passada, a pessoa não pode ficar sentada ali, não, eu tenho que passar, a espiritualidade tem que me ajudar a eu passar nesse concurso. Não, gente, qual que é a justiça nisso? A espiritualidade ajudar uma pessoa numa situação difícil na vida, que depende só da pessoa, e única e exclusivamente da pessoa, e não ajudar uma outra pessoa que está aí numa igual situação e que está, de repente, ali se esforçando, lutando, tentando melhorar, trabalhando em prol daquele sonho que ela está exercendo. Não há justiça nenhuma. Então, o trabalho a gente precisa desempenhar, né? Que o céu nos ajudará. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Eu tenho uma situação da minha vida, acho que conta, né, Tiago? Em 2015, eu me formei. Eu tinha que fazer a OAB. Fui lá, estudei. Passei na primeira fase, são 2 provas. A segunda fase,
ela é subjetiva, né? Cheguei, eu e minha mãe, chegamos em Ponta Grossa, no Colégio Sagrada Família, onde eu prestei o exame, e entrava só com o documento de identificação. E cheguei na porta, eu tinha que entrar meio-dia, se não me engano, ou a partir do meio-dia, e somente entrava com o documento de identificação. Joia. Era umas 11h45, mais ou menos, já tinha almoçado, tudo tranquilo. Cheguei lá com a minha mãe. A minha mãe é meu amuleto de sorte, assim, né? Acho que é a mãe de todo mundo, assim. Cheguei, peguei a carteira. Cadê a minha CNH? Cadê meu RG? E eu não entrava sem um documento de identificação. Perdi, simplesmente. Perdido. Tinha que fazer tudo de novo, inclusive, depois. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, perdi, não vou poder fazer. Horas de estudo, 6 horas, 7 horas de estudo por dia. Chegou a fazer problema no nervo ciático, inclusive a minha fisioterapeuta que me tratou, tá ali, ó, a Angélica. Não sei se você lembra, Angélica. Problema de ciático de tanto que estudei. E falei, joguei tudo fora porque esqueci da bendita documento de identificação. E daí minha mãe rezando ao lado, eu rezando do outro lado, meu Deus do céu, o que eu faço? Mesma coisa que viesse uma luz assim, gente. Isso é um testemunho que eu dou para vocês do ajuda-te que o céu te ajudará. Porque eu rezei para Deus, meu Deus, o que eu faço? Faça um boletim de ocorrência. Veio na cabeça assim, ó. Não tinha como, eu não tinha condições psicológicas de ter pensado aquilo sozinho. Desci na delegacia, fiz o boletim de ocorrência, passei. Ó, tá aqui o boletim de ocorrência. Entrei, pode entrar. Foi assim, ó, tremendo, né? Mas entrei, fiz o exame e passei. Então, esse é um exemplo de que dessa máxima do trabalho, né? Do ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Eu, nesse caso, muito modesta parte, né? Muito modesta parte, eu estudei bastante. E agora, agora não faltando com a modéstia de forma alguma, eu não tinha nenhuma capacidade de pensar no dito boletim de ocorrência naquele momento, naquele estado de nervo. Foi simplesmente o meu mentor, o meu anjo da guarda que me deu essa ideia. E deu certo. Então, agora já partindo um pouco mais pro final aqui do nosso encontro de hoje, e agora partindo do ponto de vista do trabalho, né, da evolução, do ajuda-te a ti mesmo, da questão moral, né, que é a nossa verdadeira riqueza. Por que é a nossa verdadeira riqueza? Porque quando a gente desencarnar, nós vamos deixar tudo aqui. Vamos deixar nosso carro, nossa casa, nossas poupanças, tudo. Tomara que os herdeiros não se matem só por causa disso. Deus ajude que não. Mas nós vamos deixar tudo. Simplesmente isso. E nem o nosso corpo nós vamos levar. Não vamos levar nem o nosso corpo. Vai ficar lá no cemitério, ou vamos cremar, alguma coisa vamos fazer. A gente vai com o quê? Com as nossas virtudes. A verdadeira riqueza nossa é a nossa evolução, é como nós aproveitamos a nossa encarnação, como nós nos aprimoramos moralmente, como nós evoluímos o nosso espírito. Essa é a nossa verdadeira riqueza, né? Então, por isso que também aplica-se o ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, aplica-se com certeza na questão moral, né? Mas também exige trabalho, exige dedicação, exige renúncia aí de muita coisa da vida, né? Dos prazeres materiais, muito esforço exige da gente. Quando Deus criou o ser humano, né, Ele nos empenhou única e exclusivamente do nosso trabalho, nos deu o trabalho de nós procurarmos comida, nosso alimento, nos alimentarmos, e a nossa proteção contra os predadores, contra os inimigos, contra, enfim, seres mais fortes que a gente, para nós nos cuidarmos, proteger a nossa vida. Ou seja, Ele nos deu tão somente o instinto animal, né? Mas aí com o passar do tempo, com o decorrer aí dos séculos, dos milênios, né, a gente foi nos tornando melhor, foi evoluindo, né?
foi evoluindo. Desculpa, gente. E essa questão material ficou mais fácil. Hoje veja, nós não precisamos sair caçar, nós não precisamos se proteger absurdamente de um urso, de um leão, de uma coisa assim que venha nos atacar, né? Então, o que nos resta? Nos resta além do, obviamente, o trabalho que nós precisamos nos alimentar, nós precisamos vestir, nós precisamos pagar nossas contas, né? Obviamente precisamos, mas hoje está bem mais fácil a questão material. Mas e a questão moral? Será que estamos nos atendo nessa questão do trabalho? Nós estamos trabalhando nessa questão da evolução moral nossa, que sem duvidamente vai ser a nossa riqueza, que vai ser aquilo que de fato nós levaremos pro além-túmulo? Fica essa reflexão. É importante e é lícito o progresso material? Desde que, obviamente, você não se torne uma pessoa que você esqueça da caridade, esqueça que o teu irmão tem dor, que você esqueça que teu irmão passa frio, passa fome, e você pode ajudar ele com aquele teu progresso material. Não tem problema nenhum, Mas e o progresso moral? Será que estamos nos atendo a isso? Né? E dá trabalho, abdicação, sofrimento, é uma porção de coisa que a gente vai ter que evoluir. Por exemplo, uma pessoa extremamente impaciente, que foi para o lado espiritual, trabalhou, estudou, se aprimorou para melhorar a sua paciência. Aí chega para o seu mentor e fala: meu mentor, estou bem, aprendi a lição, estou paciente, sou um cara paciente, não sou mais nervoso, não sou nada, quero voltar para a Terra. Daí ele vai falar assim: você quer? Certeza? Quero. Então tá bom. Então vá. Não estou resumindo, né? Vai nascer aonde? Vai nascer num lugar onde tem gente calminha, tranquila, gente boazinha? Não. Vai nascer num lugar onde está um monte de cri-cri azedando o juízo, né? Justamente para quê? Se você treinou, se você estudou, se você trabalhou pro teu aprimoramento pessoal nessa questão da paciência, como é o exemplo, a prova vai ser justamente relativa a isso. E daí vai que tiram 2 nessa prova, né? Então, e aí que demonstra o nosso progresso. É nas provações que nós demonstramos o nosso progresso moral. Como que nós vamos nos portar diante de uma situação em que nos era incômoda, nos era difícil de lidar? Nós vamos demonstrar o nosso progresso diante disso, né? E o progresso é o que é? É o filho do trabalho. Então, ajuda-te, trabalha, que o céu te ajudará. Para finalizar aqui, pessoal, eu vou me valer da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: lá no capítulo 25, buscais e achareis, ajuda-te que o céu te ajudará. Lá no último parágrafo, diz o seguinte: do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que deve iluminar o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistir ao mal, e as terei. Pedi assistência dos espíritos bons, e eles virão acompanhar-vos e vos servirão de guia, tal como o anjo de Tobias. Pedi bons conselhos, e eles jamais vos serão recusados. Batei à nossa porta, e ela se abrirá para vós. Mas pedi sinceramente, com fé, com fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças e caireis como justo castigo de vosso orgulho. Então, pessoal, está na hora de todos nós aí nos imbuirmos desses sentimentos, dessas palavras de Cristo, desta proteção que nos é dada a 24 horas por dia, 7 dias por semana,
né? Ou seja, peçamos a ajuda de Deus, né? Mas também vamos fazer a nossa parte, né? Porque você faz a tua parte, você trabalha, diante de uma situação difícil você pede e a ajuda vem, tá bom? Obrigado, boa noite a todos.